Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero agradecer aqui o inscrito Lucas W que fez a sugestão dessa partida que a gente vai ver hoje, que na minha opinião é a melhor partida do ano de 2019, tá bom? Do ano passado aí. E enfim, vamos dar uma olhada que ela é muito legal. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O Danil Dubov tá aqui de brancas. Danil Dubov que é uma promessa aí do xadrez. Uma promessa não, já é uma realidade, né? Mas a gente muito provavelmente vai ter o Danil Dubov aí jogando, vencendo torneios importantes, jogando o torneio de candidatos, que é o torneio mais importante aí do mundo do xadrez, que é quem define quem vai jogar contra o campeão mundial e tudo mais, né? E aqui de negras o Rasmus Svani, também um grande mestre de xadrez muito forte, né? Se você gosta aí de vídeos de xadrez, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para você ser notificado quando saírem vídeos novos aí do canal, tá bom? E se você gosta do nosso conteúdo, lembra de deixar aquele like. Vamos à partida. Danil Dubov de brancas abre com o peão C4. Essa aqui é chamada de abertura inglesa, tá bom? Esse lance aí recebe esse nome de abertura inglesa. Temos E6 aqui pelo adversário, cavalo C3, D5. E agora D4, então o Danil Dubov está entregando esse peão aqui. As pretas, se quiserem, podem capturar esse peão, né? Qual que é o preço que se paga? Não existe almoço grátis, né? Então aqui as pretas, se capturassem esse peão, elas permitem às brancas um centro muito forte, né? Esses peões centrais ficam muito fortes, já existe um ataque aqui em C4, né? Aqui não adianta as pretas tentarem ficar defendendo o peão aqui, porque isso vai custar caro, né? Aqui de cara já tem cavalo por B5, então não tem muito como defender e as brancas ficam com um bom jogo, né? Por isso que na partida, depois de D4, o adversário aqui do Danil Dubov, o Rasmus Svani, não captura em C4 e joga simplesmente cavalo em F6, que é o que manda o princípio de abertura, você ir desenvolvendo as peças, tirando as peças das suas casas originais. Cavalo em F3 pelo Danil Dubov, bispo em E7, e aqui bispo em F4, desenvolvendo, já botando uma pressão lá no ponto de C7, né? Pode virar um alvo. Roque agora simplesmente pelo Svani. E aqui E3, né? O Danil Dubov, ao invés de jogar aqui e mexer com a mesma peça várias vezes, faz o que manda também os princípios de abertura, que é desenvolver as peças e dar roque, proteger o rei o mais rápido possível. Então E3, B6 aqui pelo Svani, dama C2 e agora bispo em A6, colocando bastante pressão aqui nesse peão. E se houver agora uma captura aqui em D5, vai ter bispo por F1, tirando a possibilidade do roque aqui do rei. Então grande roque aqui pelo Danil Dubov. D por C4, o Danil Dubov entrega mesmo esse peão de C4. O Rasmus Svani agora captura e o Danil Dubov já começa atacando aqui com o cavalo G5. Esse lance faz várias coisas, né? Ele bota pressão aqui em H7, o cavalo fica escravo protegendo. Ele libera aqui a casa de F3 para o bispo também. É um lance bastante interessante e fica existindo aquele tema, né? Se as pretas jogam H6 agora, as brancas podem jogar o lance H4, né? E sacrificar o cavalo na expectativa aqui de abrir a coluna H e ter ataques ali de checkmate, né? Então o cavalo G5 é um lance que incomoda bastante, porque não dá para tirar esse cavalo daí com H6 que está vindo H4. O Svani sabe disso, joga desenvolvendo peça com o cavalo C6 e agora A3 aqui pelo Danil Dubov, tentando parar o lance de cavalo B4 que incomodaria bastante, cavalo B4, cavalo D3. Aqui G6, então o Svani já tentando bloquear o ataque lá em H7 e agora H4 pelo Danil Dubov de qualquer maneira. Bispo D6 aqui tentando trocar um pouco de peça e agora G3 trazendo mais uma proteção para o bispo e também liberando aqui a casa de G2 para o bispo de casas claras. Legal, né? O Danil Dubov entregou um peão, que foi esse peão aqui de C4, mas está ganhando bastante possibilidade de ataque. Percebam que ele freou o ataque aqui do adversário e agora está partindo para cima. Dama em E7 aqui pelo Svani e agora H5. Olha que legal esse lance aqui do Danil Dubov. E começa a existir aqueles temas, né? Por exemplo, a pressão aqui em H7. Então o cavalo não pode, por exemplo, capturar aqui em H5, senão está vindo torre por H5.
e o peão não pode capturar a torre, senão abriu aqui a diagonal para a dama dar checkmate, né? Então H5 é um lance muito forte. G por H5 aqui também não é muito recomendado, né? As brancas vão ficar com muito ataque, esses peões aqui ficam vulneráveis. Está vindo bispo G2, está vindo torre por H5 de qualquer maneira, o cavalo não pode capturar, porque senão ele tem que ficar defendendo lá em H7, enfim. Não dá para capturar esse peão de H5 não. O Svani sabe disso, ele seguiu aqui com E5, agora atacando o bispo. E aqui o Danil Dubov já começa realmente a fazer coisas maravilhosas aqui nessa partida. E ele segue aqui com H por G6. Olha que lance maravilhoso, deixando aqui o bispo. Deixando o bispo aqui de F4, né? Aqui qual que é o ponto todo? Se o Svani tivesse capturado o bispo, não foi o lance jogado, aqui G7 seria destruidor, né? Atacando a torre, abrindo aqui um ataque em H7. Aqui talvez se tentar salvar a torre, por exemplo, torre F8, tá vindo esse, olha que bonito isso, né? Porque aqui a dama quer capturar lá em H7, mas o cavalo tá protegendo. Então o cavalo D5 seria simplesmente destruidor nessa posição. Atacando a dama e atacando o defensor lá de H7. Aqui não tem saída mesmo, as brancas estão ganhas, né? Não tem o que fazer numa posição como essa. Dama D8, tá vindo cavalo por F6, e aí dama por F6, dama por H7, checkmate. Ah, Rafael, mas depois de cavalo por F6 eu consigo sobreviver um pouco mais jogando rei por G7. Aqui teria uma sequência bonita. Torre por H7 sacrificando o cavalo, agora em F6, cheque. Depois de cavalo por F6, torre por F7, sacrificando agora o outro cavalo. E depois de rei por G5, tudo forçado, dama em F5, cheque, com torre H7 no próximo lance, dando checkmate. Bonito, né? Bonito demais esse ataque aqui. Por isso H por G6 aqui, pelo Danil Dubov deixando o bispo. A partida seguiu com H por G6, o Svani enxergou tudo isso e evitou agora a sequência de mate. E aqui bispo G2, esse lance faz várias coisas, né? O bispo está atacado, mas ele contra-ataca agora uma peça em defesa lá em C6, que é o cavalo, e conecta as torres, né? Começa a existir a possibilidade aí de ataques de infiltração pela coluna H, né? Por essa coluna aqui. Então a partida seguiu com E por F4, capturando peça, bispo por C6, pegando a peça de volta, né? Capturando material de volta. Agora a torre está atacada e o Svani vai para um lance interessante aqui. F por G3, as pretas também jogando aqui de forma extremamente ativa aqui, né? Qual que é o ponto todo? Se o Danil Dubov agora tivesse jogado o bispo por A8, não foi o lance jogado, as pretas têm torre por A8 e tem um peão passado perigoso e o peão de E3 está caindo com cheque, está caindo o cavalo na sequência. É muito difícil defender essa posição, né? Se aqui, por exemplo, as brancas jogam com dama em E2, pode seguir aqui com G2 aqui, ou até mesmo o bispo B7, e as pretas têm um excelente contra-ataque com muitas chances. Então F por G3, um lance que exclama aqui do Svani, né? Provocando o bispo por A8. O Danil Dubov enxerga tudo isso e faz o melhor lance da posição, que é o rei B1. Que partida sensacional, né? Você responde isso, ao invés de capturar a torre, você responde com rei B1, né? O que é isso? O que está acontecendo, né? Aqui rei B1 sai fora dos ataques de dama por E3, seguido de dama por cavalo. E aí então coloca o rei em segurança, já que o peão de F2 provavelmente ou vai ser capturado ou vai sair daí com F4, enfim, E3 vai cair, né? Então o rei B1 coloca aí o rei em segurança e continua mantendo as possibilidades de ataque na ala do rei. Torre de A em D8, finalmente colocando a torre em segurança, e agora F4, o Danil Dubov vai indo para cima. Bispo C8 aqui evitando o lance F5, e agora a torre de D em E1 protegendo o peão de E3. Tudo igual em termos materiais, na verdade o Svani tem 2 peões a mais, né? São 7 peões contra 5, 3 peças menores para cada um, 2 torres e uma dama para cada um. E o Danil Dubov continua atacando aí na ala do rei. A partida seguiu com rei G7, dando espaço aqui para desafiar a coluna H. E agora cavalo D5, esse lance tem uma ideia sensacional por trás. Além de atacar a dama e atacar o cavalo, ele tem aquela ideia que a gente comentou anteriormente, que é desviar aqui o cavalo que está protegendo a casa de H7. Será que vai dar certo isso? O Svani sente que dá, joga cavalo por D5 e o Danil Dubov, ao invés de fazer aqui bispo por D5, recapturando a peça, vai para esse lance torre em H7 cheque.
Aqui foi jogado rei G8, né? Rei F6 seria muita loucura, rei F6, bispo por D5, esse rei fica exposto demais, aí é sujeito a todo tipo de ataque. Então aqui o Svani não vai para F6, vai para rei G8 e a partida segue com um lance aqui surpreendente, porque aqui a gente imagina o seguinte, vai capturar agora aqui, vai levar um bispo F5, atacando a dama, vai ter complicação, né? Vai ter que jogar E4, aí tá caindo aqui em F4, por exemplo, né? Se as brancas tivessem jogado aqui não foi bispo por D5, estaria vindo bispo F5, um lance incômodo, né? Tem que jogar E4, cair em F4, agora o cavalo tá desprotegido, né? Vai ter que jogar um bispo por F7, enfim, a coisa se complica, mas as pretas se safam, né? Bispo por F7, torre por F7, torre por F7, dama por G5, a torre atacada, né? As pretas conseguem um grande contrajogo, vira uma confusão lascada isso aqui, né? Dama por C4, dá para jogar torre por D4, dama por D4, rei por F7, né? E a gente vai para essa loucura aqui com chances para os dois lados, né? E por F5, dama por F5, cheque. E a gente fica nesse final aí, bispo contra torre, né? Dama contra dama, mas as pretas tendo peões a mais e peão passado. Chances para os dois lados, talvez até melhor para as negras por conta do peão. Então, olha que loucura, né? Olha que loucura, né? Por que não dá para jogar então bispo por D5 aqui, né? As pretas ficam melhores. Então o Danil Dubov vai para um lance sensacional aqui nessa posição. Torre por F7, que loucura! E capturando aqui o defensor de G6, né? Capturando o defensor de G6, atacando a dama, o cavalo continua atacado, tirou uma cobertura do rei. Sensacional esse lance do Danil Dubov. A partida seguiu com torre por F7, aceitando aí agora essa peça. E agora dama por G6 cheque. Que legal, o Danil Dubov tá jogando aqui com uma torre e um bispo a menos, né? Uma torre e um bispo a menos na posição, mas tá atacando o rei do adversário aqui do Svani. E o Svani não tem muitas opções aqui. Ele joga rei F8. Se ele tivesse jogado rei G7, que é um lance que é aparentemente natural, estaria vindo bispo por D5 cheque. Aqui não dá para jogar rei H8, né? É loucura. Então aqui teria que jogar rei F8, por exemplo. E aí estaria vindo cavalo em H7 cheque, forçando aqui torre por H7 e dama em G8 cheque mate, né? Então realmente não dá para jogar aqui o lance torre G7. O Svani faz o lance rei F8 e agora dama em H6 cheque. Aqui mais uma vez rei G8, tá vindo bispo por D5 com uma posição vitoriosa aí para as brancas. Então torre G7 praticamente forçado e agora bispo por D5. O Danil Dubov recupera um pouco de material, mas continua jogando com uma torre a menos aqui. A partida segue com rei E8 tentando colocar o rei em segurança. Dama em H5 cheque, rei D7 tentando fugir. Dama em H3 cheque, rei E8. Dama em H5, rei D7. O Danil Dubov no mínimo empate já tem aí por cheque perpétuo, fica dando esses cheques aí. Mas o Danil Dubov quer vencer essa partida mesmo com uma torre a menos e segue com bispo em E6 cheque. Aqui só sobram duas opções, ou capturar de dama, nós vamos comentar esse lance no final da partida, ou rei C6. Aqui o Svani prefere jogar com rei C6. Aqui o Danil Dubov continua perseguindo o rei com dama em F3 cheque. Notem que o rei aqui já não tem tantas opções de fuga, tem somente um lance, rei B5. E agora, sensacional, o único lance aqui que permite ao Danil Dubov tentar alguma coisa aqui, porque esse rei está escapando. Se você faz aqui dama D5, por exemplo, tá vindo C5 e as pretas se seguram, as pretas estão ganhando, tem uma torre a mais. Se você faz A4, tá vindo rei B4 e por incrível que pareça as pretas escapam e ficam com um final aí vencedor com uma peça a mais. Então aqui o único lance que permite as brancas continuarem tentando alguma coisa foi o lance que o Danil Dubov joga agora. Sensacional! Bispo por C4! O que é um bispo para quem já está com uma torre a menos, né? Então aqui a ideia realmente é tentar desviar o rei. Aqui não foi jogado rei por C4, foi jogado rei A5. Mas se aqui é rei por C4, tá vindo dama C6 cheque. E aí sequência de checkmate, né? Rei B3 ou rei de D3 tá vindo dama C2 mate. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui é mate, né? Aqui o rei não tem como fugir. E rei D3 também, dama C2 da mesma forma, entregaria checkmate, né? Então nessa posição as pretas teriam que jogar bispo C5, por exemplo, tentando devolver um pouquinho de material, mas aí estaria vindo torre C1 cheque, rei D3, torre C3 cheque. Olha onde é que esse rei iria tomar checkmate nessa linha. Aqui rei E2 ou rei D2 tanto faz, está vindo dama G2 cheque, e aí rei D1 ou
Tanto faz aqui rei E1 ou rei D1, né? Tanto faz. Tá vindo torre C1 cheque de qualquer maneira, checkmate de qualquer maneira, tá? Tanto faz o lance aí. Tá vindo torre C1 checkmate. Então, sensacional. Onde é que esse rei iria tomar checkmate aqui, né? Se ele tivesse jogado rei por C4. Fantástica a posição. Aqui rei em A4 tá levando checkmate também, né? Com dama C6 seguido de dama B5. Então, por isso que na partida seguiu com rei A5. O único lance que não leva checkmate aí de cara. Dama D5 cheque, mais uma vez que posição difícil. Se jogar C5 agora tá vindo B4 com ataque de checkmate. Não foi o lance jogado C5, mas estaria vindo B4. E aqui não dá para capturar, né? O peão não consegue capturar em B4 porque o peão tá cravado. Teria que jogar rei A4 única e aí estaria vindo rei B2 nessa posição. Isso aqui é maravilhoso, né? Rei B2 segurando aqui o peão, ameaçando ataques de checkmate. Aqui dama E8, por exemplo, segurando a casa de B5. E aí cavalo E4 e o rei está numa rede de mate. Ele vai levar checkmate aqui porque cavalo C3 vai dar checkmate no rei. Não tem o que fazer aqui, qualquer lance. Aí dama por E4 ainda posterga um pouco mais, né? Aí dama por E4, C por B4, mas está vindo de checkmate de qualquer maneira. Dama C6, rei A5, tanto faz, e dama B5 aqui com checkmate, né? Então dama D5, olha isso, não dá para jogar C5. Eu falo, essa é a melhor partida de 2019 sem dúvida nenhuma. Então aqui a partida seguiu com bispo C5, sacrificando o bispo aí pelo menos para entregando um pouco de material para não levar checkmate. A partida continuou com B4 cheque, o rei tem que vir para 4, só sobrou esse lance. E agora mais um lance sensacional, essa é a imortal do Danil Dubov. Dama G2, o que é isso, né? Ameaçando aí sequências com checkmate, né? Aqui fica difícil, vai jogar o quê? Se jogar rei por A3, está vindo dama B2 cheque. E depois de rei A4 está vindo dama B3 aqui com checkmate, né? Então realmente não dá para jogar rei por A3. O rei não consegue fugir daí, não tem muita opção na verdade. E aqui a partida seguiu com bispo por B4, né? Na tentativa de devolver um pouquinho de material escapado, checkmate. Mas agora dama C6 cheque, o rei não tem opção, só tem A5 ou por A3. Em A5 está levando checkmate em B5, então a partida seguiu com o rei por A3. E agora mais um lance, só tem um lance que ganha aqui. Se você quiser dar pause nessa posição, só existe um lance, todos os outros perdem, só um lance ganha aqui. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance maravilhoso, bispo B3, o único lance que vence nessa posição, Aqui qual que é o ponto todo, né? Se você fizer outro lance, fizer torre E2, por exemplo, imaginando qualquer outra coisa, tá vindo bispo D2 aqui das negras, olha que loucura. E depois de torre por D2 tá vindo dama B4 cheque e as pretas se salvam aqui, né? Joga rei C1, tá vindo dama C3 cheque. Se joga rei D1, tá vindo bispo G4 cheque e as pretas estão ganhas aqui. Né? Aqui cavalo F3, está vindo bispo por F3 ou até mesmo torre por D4, umas linhas mais malucas, mas bispo por F3 já ganha aqui, dama por F3, aqui G2 e as pretas estão ganhas, né? Então tem que tomar cuidado, as pretas têm seu contra-ataque aqui, não dá para jogar torre E2, não dá para jogar outra coisa. Então bispo B3, o único lance que permite as brancas continuarem vencendo. Qual que é a ideia desse lance, né? Aqui não dá para capturar de rei, senão simplesmente dama C2 e depois de rei A3, dama em A2 com checkmate. Que loucura! Então esse bispo B3 está imune e ele está dando apoio agora para a casa de A4, está ameaçando checkmate. A partida seguiu com bispo D7, segurando a entrada da daminha A4, mas agora dama C1 cheque, o rei continua, né? Aqui não tem outra opção, vai ter que capturar. Rei por B3, a partida seguiu com dama C2 cheque, rei A3, e aqui o Svani permitiu ao Dubov, podia ter abandonado, permitiu ao Dubov dar esse checkmate aqui com dama em A2 checkmate. Que é isso, pessoal? Olha onde é que esse rei veio levar checkmate. Que partida maravilhosa, É a imortal do Danil Dubov, com certeza. Quero agradecer aqui mais uma vez o Lucas W, que sugeriu essa partida. Ela com certeza é a melhor partida de 2019, é a imortal do Danil Dubov. É uma partida maravilhosa. Vamos ver mais uma vez agora, passando rapidamente, sem interrupções, né? Essa sequência maravilhosa que começou com cavalo D5, cavalo por D5, torre H7, não pode para F6, rei G8, torre por F7, que é isso? Torre por F7, jogando com uma torre e uma peça menor a menos, dama G6, não pode jogar torre G7, rei F8,
dama H6 cheque, torre G7, bispo por D5. Agora vai jogar com uma torre a menos, rei E8 tentando fugir, dama H5, dama H3, dama H5. Não vou repetir lance não, bispo E6 vou comentar daqui a pouco. Rei C6, dama F3. Olha a perseguição, bispo por C4, único lance. Aqui é tudo na corda bamba, só tem um lance aqui que ganha, né? Dama G2, isso aqui foi sensacional, isso aqui é muita profundidade de cálculo, né? Dama por C6, bispo B3, isso aqui é simplesmente maravilhoso, realmente uma imortal aí. Sensacional, essa até emociona, né? E aqui, olha só, vamos dar uma olhada naquele lance que eu comentei do bispo em E6 cheque, né? O bispo em E6 cheque. Realmente a melhor resposta aqui das negras, se elas quiserem ainda, rei C6 perde, mas perde porque o Daniel Dubov foi genial e achou os melhores lances toda hora, né? Aqui as pretas podem tentar ainda sobreviver com dama por E6, cavalo por E6, rei por E6 e ficar com duas torres aqui pela dama, dois bispos pela torre, né? Agora as pretas têm um peão passado, só que as brancas também têm um batalhão de peões aqui muito perigoso, então a gente teria uma partida com chances para os dois lados aqui, por exemplo, F5 cheque, rei E7 E4 avançando com o batalhão, torre F8 e aqui dama em H4 cheque, rei E8 F6, torre G4 seria uma possibilidade, dama H5 cheque, rei D8, E5 e G2, né? A gente percebe que posição difícil seria, as pretas continuariam tendo chances e as brancas, enfim, haveria chances para os dois lados aí, né? Seria uma posição bastante difícil de jogar. Então talvez aqui realmente a única chance do Svane seria dama por E6, mas depois de rei C6 a gente viu que o Daniel Dubov não perdoou e achou os melhores lances aí a todo momento. Bacana demais, bacana demais. Se você gostou desse vídeo, lembra de dar a sua curtida. Se você gosta do canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. Tá bom, pessoal? E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!